Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todas e todos estejam bem e motivados para estudarmos junto o controle do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, também conhecido como eixo do estresse. As glândulas suprarrenais, também conhecidas como adrenais em outras espécies que não a humana, estão localizadas acima de cada rim no espaço retroperitoneal. Olhando bem, parece uma pirâmide achatada. No adulto, pesa mais ou menos de 3,5 a 5 gramas. E, curiosamente, é uma glândula que está extremamente envolvida na síntese e na secreção de hormônios cuja síntese depende do colesterol, ou hormônios esteroides. A gente pode observar aqui as glândulas suprarrenais direita e esquerda. São glândulas densamente vascularizadas. A gente pode perceber aqui na figura que essa glândula é envolvida por uma cápsula e apresenta duas regiões distintas, o córtex e a medula da glândula suprarrenal. Quando eu olho para o córtex, a gente vai observar que está subdividido em três zonas diferentes: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular, que produzem hormônios esteroides, mas diferentes entre si. E a medula da glândula suprarrenal, que não produz hormônio esteroide, e sim catecolaminas, que nós vamos conhecer um pouco mais adiante. Curiosamente, a perda total, por exemplo, dos hormônios adrenocorticais leva à morte por desidratação e desequilíbrio eletrolítico no período de poucos dias a no máximo uma semana, a não ser que se faça uma reposição imediata desses hormônios. Do córtex, a zona mais externa, chamada glomerulosa, produz o mineralocorticoide, cujo mais importante é a aldosterona. A zona fasciculada produz glicocorticoides, cujo principal representante da classe é o cortisol. E, por fim, a zona mais interna, chamada reticulada, produz majoritariamente andrógenos adrenais. E, como a gente já sabe, a medula adrenal, que inclusive tem origem embriológica totalmente distinta do córtex, produzirá catecolamina, norepinefrina, epinefrina e uma pequeníssima quantidade de dopamina. Aqui a gente pode observar, em linhas gerais, a síntese dos hormônios adrenais, no caso, o cortisol. A gente sabe que a síntese do cortisol está sob o comando do eixo hipotálamo-hipófise, através da liberação do hormônio adrenocorticotrófico pela adenohipófise, hormônio ACTH, que atua estimulando as etapas sintéticas do cortisol na adrenal. Como qualquer hormônio esteroide, o cortisol deriva do colesterol. Embora a célula esteroidogênica possa produzir colesterol a partir de acetato, a principal fonte de colesterol para essas células é o colesterol que está sendo transportado através das lipoproteínas, especialmente de baixa densidade, LDL. Esse colesterol que foi captado, ele pode ser armazenado em gotículas lipídicas, como ésteres de colesterol, ou pode entrar na síntese para a produção do cortisol. Esse cortisol, para ser produzido, a etapa inicial é o transporte do colesterol para a mitocôndria através de uma proteína chamada STAR, aqui destacada em azul, que é a proteína reguladora aguda da esteroidogênese. Na mitocôndria, o colesterol sofre um processo de clivagem da cadeia lateral, transformando-se em pregnenolona. Quem faz essa reação acontecer é uma enzima chamada 20,22-desmolase ou P450-SCC. É a enzima limitante do processo de síntese dos hormônios esteroides. E através de uma complexa rota enzimática, essa pregnenolona dará origem ao hormônio cortisol, que será então secretado na circulação. Vejam vocês que para a síntese de um hormônio esteroide, eu preciso de uma complexa rota enzimática e também, neste caso, eu preciso de cooperação entre diferentes estruturas celulares. Aqui, por exemplo, a mitocôndria e o retículo endoplasmático liso. Nesta figura esquemática, a gente pode observar a síntese dos hormônios esteroides, os quais derivam, como nós já sabemos, do colesterol.
A síntese desses hormônios depende da expressão de diferentes enzimas que aparecem de forma regionalizada, isto é, as enzimas que sintetizam a aldosterona estão presentes na zona glomerulosa, enquanto as enzimas responsáveis pela síntese do colesterol estão presentes na região fasciculada. E, por fim, enzimas responsáveis pela síntese dos andrógenos estão presentes na região reticular. É bem verdade que enzimas de etapas intermediárias aparecem de forma conjunta em todas as regiões adrenocorticais. Existe uma enzima que a gente não pode deixar de lembrar, que é a enzima limitante do processo, ou seja, é aquela sem a qual não há síntese de nenhum dos hormônios, que é a chamada 2022-desmolase ou P450-SCC, que é a enzima clivadora da cadeia lateral, aí destacada em vermelho, que está sob o controle direto do ACTH, portanto do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Vamos observar aqui bem a síntese dos mineralocorticoides. Vejam que o colesterol, a primeira etapa é a clivagem da cadeia lateral, enzima limitante, que converte colesterol em pregnenolona. Por sua vez, por ação de uma enzima chamada 3-beta hidroxisteroide desidrogenase, 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, a pregnenolona é convertida a progesterona, que sofre a ação de uma enzima chamada 21-beta-hidroxilase, que converte progesterona em 11-desoxicorticosterona, que sofre a ação de uma nova enzima chamada 11-beta-hidroxilase, convertendo-a em corticosterona. E, por fim, a aldosterona sintase converte corticosterona em aldosterona. Vocês podem observar aí que existe o papel da angiotensina 2, hormônio importante para estimular a aldosterona sintase. Portanto, vocês vão estudar lá na fisiologia renal o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Logo, a produção do mineralocorticoide está diretamente modulado, regulado, por ação da angiotensina 2. Quando eu olho para a zona fasciculada, eu vou olhar para a síntese do cortisol. A enzima limitante é a mesma, colesterol desmolase ou enzima clivadora da cadeia lateral. Só que existe a participação de uma outra enzima que é expressa nessa região chamada 17-alfa-hidroxilase, que faz uma hidroxilação, convertendo pregnenolona a hidroxipregnenolona e progesterona a hidroxiprogesterona. Esses intermediários agora serão alvos de uma enzima chamada 21-beta-hidroxilase, que nós já conhecemos na região glomerulosa, que converte esses intermediários hidroxilados a desoxicortisol, que por ação da 11-beta-hidroxilase expressa nessa região, converte desoxicortisol a cortisol. Ou seja, vocês devem comparar as enzimas que estão expressas em uma zona ou não expressas em outra zona para poder diferenciar a síntese do hormônio esteroide. E por fim, na zona reticulada, enzima limitante, a mesma, colesterol desmolase ou enzima clivadora da cadeia lateral. Essa pregnenolona e progesterona são hidroxiladas. Esses intermediários hidroxilados sofrem ação da 17-20-liase, que vai converter hidroxipregnenolona a DEA-desidroepiandrosterona, um andrógeno fraco, e a hidroxiprogesterona, por ação dessa mesma enzima 17-20-liase, é convertida a androstenediona, um outro andrógeno fraco. Percebam que a DEA pode ser convertida a androstenediona por ação da 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase. E esses andrógenos fracos são importantes, por exemplo, nas mulheres, que contribuem com os níveis circulantes de testosterona, uma vez que podem ser convertidos a testosterona, um andrógeno forte. No homem isso tem pouca importância, já que a principal fonte de testosterona é o testículo. A gente viu que o principal regulador da secreção dos glicocorticoides e também dos andrógenos é o ACTH produzido pela hipófise. Portanto, a síntese dos glico e dos andrógenos são produtos da atividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, através do CRH, ACTH. E também percebemos que a aldosterona, que é o principal mineralocorticoide,
Também é influenciado pelo ACTH, uma vez que o ACTH estimula diretamente a atividade da enzima limitante da via de síntese dos hormônios esteroides, mas é principalmente regulada pelo sistema angiotensina-aldosterona. Portanto, a forma de controle dos minerais para os glicocorticoides e também andrógenos não é a mesma. Além disso, a gente percebe que o ritmo de secreção desse eixo é também pulsátil e tem uma influência circadiana. Ou seja, ao longo de 24 horas, existe uma variação na produção desse hormônio, sendo durante a noite os menores níveis de cortisol encontrado e no início do dia os maiores níveis de cortisol encontrado no plasma. Isso tem a ver com a função desse hormônio. O cortisol é muito importante para uma série de ações biológicas que têm relação com a nossa atividade diária. Despertar, atenção, mobilização de estoques energéticos. Então é um hormônio muito importante. Aqui a gente pode observar o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, ou adrenal, como queiram. Lembrem-se que o CRH produzido no hipotálamo, via sistema porta-hipotálamo-hipofisário, chega até a adeno-hipófise, nos corticotrófos, fazendo a liberação da PONC, pró-opiomelanocortina, que através da clivagem desse peptídeo libera o hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, que por sua vez atua no córtex adrenal, estimulando principalmente a produção dos glicocorticoides e também andrógenos. Por sua vez, o controle desse eixo é do tipo feedback negativo, ou seja, o cortisol ele vai inibir a produção do CRH e também do ACTH na hipófise, com isso regulando de forma negativa as concentrações periféricas. Vários são os estímulos que podem contribuir para o aumento da atividade desse eixo, como por exemplo o estresse físico e emocional, dor, exposição prolongada ao frio, a própria redução da glicemia. São fatores de estresse para o corpo que precisa de um ajuste homeostático. E o eixo hipotálamo-hipófise adrenal faz parte desse ajuste. Mas como atuam esses hormônios? Lembrem-se que são hormônios esteroides de natureza lipofílica e, portanto, seus receptores estão dentro da célula. São receptores do tipo intracelulares. Aqui na figura a gente pode observar o corticoide, ou cortisol, na fração livre se difunde para dentro da célula e encontra o seu receptor citoplasmático. Quando o hormônio não está ligado ao receptor, esse receptor está ancorado numa proteína chamada HSP, ou proteína de choque térmico. No momento em que o hormônio se liga ao receptor, essa proteína HSP é retirada e forma-se o complexo hormônio-receptor, formando um dímero, e esse dímero migra para o núcleo, onde atuará em regiões específicas do DNA para modular a transcrição de diferentes genes. Essa região específica do DNA nós chamamos de elemento responsivo ou regulador do glicocorticoide. A partir disso, existem os efeitos biológicos esperados para esse hormônio. Maquinaria semelhante é vista também para os mineralocorticoides. Os glicocorticoides, cujo principal representante é o cortisol, têm várias funções. Por exemplo, aumenta a produção hepática de glicose através da gliconeogênese, embora ele seja um hormônio que estimula a síntese do glicogênio. Ele aumenta a sensibilidade do tecido cardíaco às catecolaminas. Ele faz parte de uma família de hormônios chamado contrarregulatório, ou seja, hormônio muito importante para a manutenção da homeostase em situações de estresse, por exemplo, um jejum prolongado. Essencialmente, é um hormônio catabólico. Por exemplo, na musculatura esquelética, ele é extremamente catabólico. Ele aumenta a degradação de proteínas musculares. E no tecido ósseo, ele é inibitório para a osteogênese. Portanto, o excesso de cortisol pode propiciar a osteoporose ou a osteopenia. Mas ele tem muitas funções, inclusive clinicamente muito relevantes, como, por exemplo, as suas ações anti-inflamatórias, imunossupressoras e também, como eu já disse inicialmente,
é muito importante para o estado de vigília. Muitas das funções desse hormônio, dos glicocorticoides, a gente pode perceber em situações de ausência ou de excesso. Muitas das funções conhecidas desses hormônios, dos glicocorticoides, se destacam quando a gente observa casos de excesso ou de ausência desses hormônios. Como, por exemplo, aqui está mostrando a síndrome de Cushing, uma situação de excesso de cortisol. E aí vejam um paciente com o rosto em face de lua, abdômen bastante distendido, com adiposidade central, com estriações na pele. E aqui na figura a gente pode observar outros sinais e sintomas típicos do excesso de cortisol, como, por exemplo, essas estrias abdominais, a pele fina e ressecada, a osteoporose, fraqueza muscular, a ausência de menstruações, no homem, disfunção erétil, que são características típicas do excesso de cortisol. E pode ter diferentes causas, como, por exemplo, o uso abusivo de corticoide exógeno ou da produção endógena excessiva de cortisol. Vamos entender agora o controle e as funções da aldosterona, o principal mineral corticoide. Diferentemente do cortisol, o principal estímulo para a produção de aldosterona não é exatamente o ACTH, que é importante, mas o principal é a angiotensina 2 e as concentrações plasmáticas de potássio, uma vez que a aldosterona tem como principal função regular o balanço de sódio e o volume do fluido extracelular. Numa situação de redução de volume do fluido extracelular, como por exemplo uma hemorragia, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é acionado. A renina é uma enzima produzida no aparelho justaglomerular do néfron e converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que por sua vez é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora, chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2, dentre outras funções, aumenta a produção de aldosterona pela zona glomerulosa do córtex adrenal, como a gente pode observar aí no esquema. A aldosterona, por sua vez, aumenta a reabsorção renal de sódio e, consequentemente, água, como estratégia para recuperar o volume perdido e restabelecer o volume do fluido extracelular e a pressão arterial. Como a gente pode observar aqui na figura, a medula da glândula suprarrenal é a região mais interna da glândula e corresponde a aproximadamente 15% da massa total. Curiosamente, a porção medular é formada por células cromafins, que significa do grego chroma, cor, e affinis, afinidade, cujo nome se deve à grande afinidade de coloração dessas células por agentes oxidantes, as quais são estrutural e funcionalmente análogas a neurônios simpáticos ganglionares. Portanto, a medula da glândula adrenal não é produtora de esteroides, e sim de catecolaminas. À direita, a gente observa a síntese dessas catecolaminas adrenais, cuja síntese depende do aminoácido tirosina e tem como enzima limitante a tirosina hidroxilase. Vocês lembram de outros hormônios que também são derivados do aminoácido tirosina? Quem lembrou dos hormônios tiroidianos, acertou. Mas a síntese é completamente diferente. As catecolaminas adrenais, adrenalina e noradrenalina, atuam em diferentes órgãos e tecidos, e são muito importantes juntamente com o componente neural do sistema nervoso simpático nas situações de emergência, que genericamente chamamos de luta ou fuga. Quem não lembra, pode ir lá nas aulas de neurofisiologia e observar a figura do gato numa situação que está próxima a um predador que ele pode atacar ou fugir. Ali é o componente neural do sistema nervoso simpático, autônomo simpático. E aqui a gente está falando do componente endócrino, da resposta de luta ou fuga. Nesse esquema a gente vai observar que a partir da tirosina, por ação da tirosina hidroxilase e outras enzimas, são formadas dopamina, noradrenalina e adrenalina. A maior parte da produção adrenal medular é de adrenalina, 80%, e 20% noradrenalina.
Esses hormônios, neste caso noradrenalina e adrenalina, e o neurotransmissor noradrenalina, liberado pela terminação simpática, atuarão em diferentes receptores na membrana celular, chamados, de modo geral, adrenorreceptores, ou receptores adrenérgicos, que podem ser divididos em dois subtipos, alfa e beta, como mostra aqui a figura. Vale a pena lembrar que a transdução do sinal hormonal, e neste caso neural, se for o neurotransmissor, que envolve a proteína G. Os receptores alfa-adrenérgicos subtipo 1 estão associados a uma proteína G que, portanto, capaz de estimular a atividade da fosfolipase e aumentar os níveis intracelulares de cálcio através do aumento do diacilglicerol e do inositol trifosfato. Já os receptores alfa-2 estão associados a uma proteína G-alfa-I inibitória. Portanto, a ativação desses receptores reduz a produção do segundo mensageiro AMP cíclico dentro da célula. Diferente dos receptores beta, que podem ser beta 1, beta 2, beta 3, que estão todos acoplados a uma proteína GS estimulatória, que, portanto, aumenta a atividade da adenileuciclase e aumenta a conversão de ATP em AMP cíclico, como a gente está observando aqui na figura. Essa transdução do sinal hormonal leva a uma ampla gama de funções envolvidas com a resposta, por exemplo, de luta ou defesa. Na prática, vocês observarão que o sistema nervoso simpático ativado, tanto o componente neural como hormonal, é extremamente importante para essas situações de emergência. E isso faz toda a diferença para que a gente possa organizar uma resposta que pode ser de lutar ou de fugir, como é o caso lá do gato que nós vimos na neurofisiologia. Bom, e aqui a gente tem as questões do Construindo Conhecimento para resolvê-las. Qualquer dúvida é só postar lá no fórum para a gente discutir e aprender juntos. Bons estudos e até a próxima aula.